Olá, Rádio Parreirinha. Somos do programa Conexão Novo Mundo, hoje falando sobre conexão global, para a gente trazer mais um livro que vai falar sobre comunicação. Eu sou Suleika Catani, presidente da Cooperativa Conexão Novo Mundo, e tenho aqui sempre, trazendo coisas novas, inovando e transformando o nosso mundo. Quando a gente fala em transformação, muitas pessoas perguntam, mas como assim a gente vai transformar o mundo? Porque cada pessoa individualmente tem o talento, tem a possibilidade de alterar tudo aquilo que está fazendo para poder trazer algo novo. Sabe aquela velha história? Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente? É essa a nossa proposta. O que você vai fazer de diferente para que esse dia seja melhor, que esse mês seja melhor e que você consiga atingir aquilo que você está buscando? Todos nós temos problemas, todos nós sofremos desafios e temos oportunidades ao mesmo tempo. E como que você enfrenta esse problema? Aí nós temos vários tipos de modelos, tipos de líderes, de mentalidade, de comunicação, e aí é que faz a diferença. Quando você entende como você é, como você entende como sua empresa se comunica e como elas trabalham, você consegue ampliar tudo isso. Agradeço muito a Rádio Parreirinha por tudo que ela faz, que ela transmite para a gente. Vocês sigam a Rádio Parreirinha. Já viram a programação? Está sensacional. Entre lá no site da Rádio Parreirinha, www.radioparreirinha.com, e você vai descobrir o que está acontecendo na nossa programação diária. Claro, as músicas fantásticas que são ouvidas, que são escolhidas a dedo, especialmente para poder atender você naquilo que você precisa. Mais uma informação importante, se a gente já falar do livro, gente, nós vamos falar hoje, Quem Não Comunica Não Lidera. O autor é o Reinaldo Passatori, que eu tenho prazer de conhecer pessoalmente, e ver todo o desenvolvimento do seu trabalho. Isso realmente faz uma diferença muito grande quando você conhece o autor, você fala com ele e você começa a ler os seus livros. Na realidade, eu primeiro li o livro e depois eu conheci. E daí, depois que eu conheci, tem vários livros dele, nós vamos falar desse primeiro, que é um livro que, para mim, fez muito significado, teve muito significado no instante que eu estava iniciando nessa leitura, quando a gente fala de comunicação e de liderança. E, é claro, tem dúvidas, tem perguntas? Vamos lá. 11 945 66 3319. 11, desculpa, não estou no Brasil, estou em São Paulo. Então, antes desse número, coloca mais 55. 11 94566 3319. Estamos aqui para poder ter perguntas, de repente vocês até se interessem, quem sabe eu consigo trazer o Rinaldo Passatori para um dia aqui com a gente conversar e bater um papo aqui de manhã com vocês. Amanhã aqui no Brasil, horário do almoço aí na Europa, e estamos aí distribuindo essa mensagem para muitos países. Então, para lá, vamos começar falando como o que Reinaldo Passatori pensa, o que ele fala, quais são os insights que ele traz nesse livro. É um livro, gente, ele tem, deixa eu até olhar aqui, 197 páginas, tem muito conteúdo, tem muitos modelos, dá para você fazer, tem até espaços para você conseguir colocar algumas observações suas e de definir realmente como que é a sua comunicação. Primeira coisa que a gente destaca nesse livro, quando ele fala de comunicação, ele já fala o próprio tema, fala sobre liderança, né? E daí já tem algumas frases assim, bem impactantes. Então, a liderança, ela tem a ver com processos e líderes com pessoas. Então, ele já coloca logo de cara, qual é o protagonismo do líder, para que ele possa estar desenvolvendo tudo isso. E esse livro que tem aqui, ele foi está dividido em 8 capítulos, e cada capítulo traz uma parte da comunicação que integra aquilo que a gente precisa estar usando no nosso dia a dia. Então, vamos lá, já vou começar com o capítulo 1, que é a revolução da liderança.
Esse é o seguinte, ele conta, o Reinaldo ele tem uma escrita muito leve, muito fácil da gente entender, da gente se colocar no espaço onde que ele está, e quando ele fala alguma coisa sobre liderança, ele traz exemplos da vida dele, desde a infância. Então, no capítulo 1, ele faz uma observação, isso faz lembrar os meus 12 anos de idade. Aí ele conta uma parte como que era, para você entender por que ele escreveu antes, falando sobre liderança. E por que ele se destaca nesse momento, falando a importância da liderança para a comunicação. E daí ele fala, essa frase também é do texto, a história mudou de direção e depois de décadas de predominância do processo mecanicista na organização, o ser humano torna-se o principal gerador e formador das ondas que a movem. Quando ele traz isso, é porque ele fez uma reflexão lá atrás do que era como criança. Então, ele conta a história da mudança da liderança, como nós tínhamos antigamente, e a história da liderança na vida pessoal. Então, você consegue integrar o seu lado pessoal, o seu lado profissional, o seu lado social, você preenche a liderança como um fator decisivo nas nossas vidas. Porque, vamos combinar, nós somos uma pessoa, nós não vamos, a gente tem papéis na sociedade, ok, mas o tipo de liderança que você faz num canto ou no outro é muito semelhante. É claro que há momentos que nós estamos tomando uma atitude, que a gente está num processo decisório, que a gente pode ter um tipo de liderança, porque precisa naquele momento. Outro momento que você está com um amigo, se precisa fazer outro processo decisório, você pode tomar uma outra atitude de liderança, mas a sua essência é a mesma. Então, quando você entende que a sua comunicação é o que vai transformar tudo isso em realidade, você consegue ver quais são os papéis e os padrões que pode ser feito. Aí ele começa a falar que também é o seguinte, o líder de hoje e de amanhã, ele tem uma visão pessoal, mas que parte com algumas características que são colocadas e são visualizadas no mundo. A essência do líder, ele não vai mudar. O que muda muito são os contextos e os papéis no quais eles vão ser realizados, que eles vão ser discutidos. Então, quando ele fala quais são essas possibilidades, ele fala de cenários. Então, cenários que eles destacam: a competitividade global, organograma horizontal. A gente sabe que tem uma questão de organograma vertical. Equipes cruzadas. Então, antigamente tinha muitas equipes isoladas dentro da empresa. Hoje se movimentam, se comunicam entre uma e outra, inclusive de reuniões para poder decidir as estratégias. Não é só uma decisão que vem de cima para baixo. A tecnologia, não preciso nem dizer, né, gente? Como que a tecnologia transforma tudo isso? Então, caro ouvinte, ele vai construindo e mostrando por que acontece isso e por que os líderes precisam cada vez mais entender a comunicação. Ele fala de ambientes compactos. E aí as áreas de trabalho agora, elas são mais inteligentes. Não são cada equipe numa sala, são paias que são distribuídos, são mesas uma do lado da outra. Então, isso também traz esse ambiente mais próximo, mais aconchegante, mais conectado, eficiente, na minha opinião. E a diversidade da mão de obra. Aí, o Reinaldo Passador, ele passa a falar de uma questão das personagens que nós temos na humanidade, e nesse contexto, nesse ambiente. Então, ele classifica como as gerações. Fala dos baby boomers, é um tema que eu gosto muito de falar, porque esse tema eu sou especialista, eu consigo desenvolver ele de uma forma muito leve. Mas quando a gente fala dos baby boomers, eu vou me concentrar nas informações que estão aqui no livro. Um dia eu faço uma live só para falar com vocês, caro ouvinte, sobre essas gerações. A gente fala dos baby boomers como os filhos da Segunda Guerra Mundial, e está aí tudo aquilo que ele registrou, que ele trouxe da família preocupada
desse momento de guerra e trouxe para nós essa informação de mudança de cenário. Que os baby boomers trabalham de uma forma totalmente diferente das outras gerações. Quando a gente fala da geração X, que daí os nascidos de 1960 até 70, aí já começou a ter uma liberdade mais, uma sociedade mais liberal. Por quê? Porque acabou a guerra. Até 64 ali, a gente ainda estava com o período meio deturbado, mas depois começa a ver que as crianças estão nascendo e elas têm os pais diferentes. Então, elas começam a ter uma outra informação. Então, elas vão ter tarefas que elas têm que ser realizadas e elas sabem aquilo, elas precisam de começo, meio e fim. Elas precisam ser orientadas para isso. A geração Y, 79 até 1990, né, ali os anos, no final de 1970 até 90, aí sim teve o ponto da globalização. Por quê? Porque começa a ter as tecnologias que podem ser usadas, a internet começou a ser divulgada. Então, não é que ela nasceu ali, ela já tinha uma estrutura antes de pensamento, mas o famoso www foi nessa época que surgiu. E foi a possibilidade de a gente falar com todo mundo, como nós estamos fazendo agora. Eu estou aqui no Brasil, como eu falei, tem gente ouvindo de Portugal, da Espanha, da França, está distribuído os nossos links para o pessoal da África, Estados Unidos, enfim. Nós ampliamos isso e conseguimos fazer por tudo isso. Mas essa é uma geração que entende a Y. Quando a gente começa a falar com outras gerações, algumas, como assim? Vou fazer uma rádio que vai fazer lá em Portugal. Por que eu quero falar com Portugal? Porque essa rádio, ela traz também essa conexão com muitos brasileiros que estão por aí, que falam a língua portuguesa. E de outros países também. Então, a língua portuguesa é o que permite a gente fazer isso. Como temos outros programas de outras rádios, de outros movimentos, de outros podcasts, que falam somente a língua inglesa. Então, quem não conhece a língua inglesa não vai conseguir assistir. Assim como o mandarim, como tantas outras linguagens que tem por aí. E outra coisa também, que ele coloca com uma personagem principal, das personagens, né, tá falando aqui das gerações, ele faz um destaque. Mulheres no poder. Que o aumento do número de mulheres em postos chaves de empresas e de nações agregou um movimento, uma discussão de como atender esses valores femininos. E também é uma questão de adaptação, que os líderes, quer seja ele ou ela, seja a mulher protagonista, ou se nós tivermos um líder masculino, um homem que está ali, ele também tem que saber como falar com a mulher. Então, é para os ambos os lados. Por isso que a comunicação, ele começa a falar de uma forma tão mais ampla do que foi antigamente. E ele cita Kelly Hamel, que ele fala o seguinte, e aí, entre aspas, a fala do Hamel. A Hamel é aquele estrategista de negócios, acredito que vocês já ouviram falar, já até vai ter algum livro que a gente vai estar falando sobre ele também, e eles se comunicam, né? Então, ele fala o seguinte, um dos maiores desafios que os executivos enfrentam atualmente é o de elaborar um sistema que estimule a criatividade para que as pessoas certas em cada área sejam responsáveis por tomar decisões. Então, o líder percebe que não precisa ser uma única pessoa. Eu acho que esse é o grande desafio e oportunidade que nós temos no dia de hoje. Não precisa se centralizar. Claro que nós temos diretoria, claro que nós temos as gerências, mas nós temos a possibilidade de trazer a melhor pessoa indicada para aquela situação, realizar algo. Se vocês pararam para pensar, antigamente, como é que era? Eu vou fazer medicina. Você fazia medicina. E tá aí, com o passar dos anos, você ia atendendo algumas pessoas, descobrindo qual era a cura, qual que era a forma de atender, de falar com cada uma delas. Aí o tempo foi passando. Hoje, todas essas pessoas que eram generalistas, né, porque o médico atendia tudo, eles foram estudando cada parte do corpo e divulgando e fazendo muita pesquisa. E quando faz a pesquisa, tem a comprovação científica, essas pessoas conseguem
transmitir isso, e foi criado vários cursos, vários direcionamentos para esta profissão. Hoje, quando você tem determinada situação que você precisa de um médico, você vai atrás de um especialista na área daquilo que aconteceu no seu corpo. Quando a gente fala de terapias, que a gente fala de a parte psicológica, nós temos várias pessoas falando especificamente de determinadas áreas. Por que isso? Porque já foi provado que quando você tem foco em uma coisa, você consegue ampliar as formas, os resultados que você faz. Então, imagina na empresa que tem vários setores. A empresa ela não é única, não tem um setor único. Ah, eu só tenho vendas, eu só tenho contabilidade, eu só tenho finanças, eu só tenho atendimento ao cliente. Não, é um grupo, é um aglomerado, áreas de situações, de envolvimentos que vão fazer isso. Então, como que você pode pensar? É necessário, é possível você desenvolver várias possibilidades, desde que você entenda que isso que é importante e como que isso pode transformar a sua vida. Então, depois ele dá exemplo de líderes, e ele até faz uma coisa muito interessante no livro do Renato Passatore. Quando você termina, ele fala quais são os... ele faz uma questão. Eu vou colocar aqui, é o último parágrafo do primeiro capítulo. Conheça os principais pontos dos processos administrativos e a evolução da liderança ao longo do tempo. Aí ele fala para vocês, dá uma olhadinha lá no anexo 1, que lá vai ter explicando. Então, por que eu falei que o texto dele é leve? Porque ele explica, e se você quer se aperfeiçoar, se você quiser entender melhor aquilo que está sendo feito, ele traz um anexo muito rico, que ele escreve, daí ele descreve quais são os conceitos, ele traz as teorias, e traz aí umas notas que seriam as referências bibliográficas. Então, aonde que ele conseguiu essas informações que eles estão colocando aqui? Então, ele te traz para você visualizar aquilo que você precisa de comunicação e, ao mesmo tempo, já te dá para que tá as ferramentas, as técnicas, para você desenvolver melhor aquele tema. Poxa, eu gostei, está aqui. Não, eu fiquei em dúvida. Mas como é que você leva? Estou curioso. E te mostra o caminho, para você ter uma continuidade no livro. Essa é uma característica dele que realmente me atrai muito, e eu acredito que isso fortalece quando a gente está escrito. Bora lá? Gostaram do capítulo 1? Temos muito para falar hoje. Nós vamos falar, quis detalhar esse capítulo 1 para vocês entenderem como que é o estilo da escrita, para visualizar, para vocês poderem entender e protagonizar o seu entendimento. Lembrando que nós estamos falando aqui para tanto pessoa física como jurídica, que isso faz uma diferença incrível no seu dia a dia. Então, vamos lá? Vamos para o capítulo 2. Nosso capítulo 2, comunicar, é liderar. Olha só, ele já começa passando as questões do, do livro, da capa do livro, né, do título do livro, para dentro do capítulo. O que eu costumo dizer, não tem enrolação. Bora lá, vamos já falar tudo isso. E ele cita, ele começa citando um comunicador do Brasil, ficou muito conhecido, que era o Chacrinha, que era o Bernardo Barbosa, já falecido, mas eu tinha um programa de televisão que ele falava, quem não se comunica, se estrumpica. E acabou virando isso um lema aqui no Brasil. Ele desenvolveu a comunicação de uma forma muito direta e objetiva. Era um programa que ele atendia as massas, era voltado para... Você entrava naquele programa e a maioria das pessoas se identificava com algum dos quadros que ele fazia, ele era muito carismático. E fazia tinha uma característica até com a sua vestimenta. Ele fez um personagem que foi um sucesso durante muitos anos. E ele lembra, logo de cara, assim, nunca é demais se lembrar, apenas
7% do que dissemos depende das palavras. Ou seja, falamos muito mais por meio de gestos e comportamentos. E aí vem um grande desafio, tá, ouvinte? Estamos aqui numa rádio, no qual vocês não estão me vendo, vocês estão ouvindo a minha fala. E aí, como que a gente consegue fazer isso? Pensando nessa proposta que acabou de falar, que é só 7%. Aqui, o que a gente consegue fazer? A entonação de voz, a forma como nós estamos falando, os passos que nós damos. E tem outra coisa. Quando a gente fala de música, a música, ela atrai isso para a gente. E atrai de uma forma muito específica, muito atrativa. E essa atração transforma todas as nossas vidas, tudo aquilo que a gente está fazendo por aqui. O que eu quero deixar aqui para vocês? Essa informação de que existem modelos de aprendizagem de comunicação, e nós temos também o que ele chama de armadilhas no caminho da mensagem. Aí o que acontece? São referências diferentes, linguagem limitada, perder o foco, e ele vai dando um passo a passo da comunicação, falando dos ruídos, falando do feedback, do retorno. Para continuar a compreensão de sua mensagem, o líder deve provocar uma interpretação, uma dúvida, uma pergunta. Por isso que quando a gente fala, estamos aqui, e pode mandar mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, que a gente vai responder, porque é uma forma de a gente ouvir a outra pessoa. Não só falar, a gente também pode pensar alguma coisa diferente. E o que nós vamos pensar diferente? Não sei. A interação tem que acontecer de uma forma muito atrativa, muito inteligente e muito voltado àquilo que nós realmente precisamos fazer. Cara, ouvinte da Rádio Carreirinha, nós tivemos um problema aqui de internet, acredito que saiu fora do ar, e nós voltamos agora, continuando falando sobre o livro do Reinaldo Passatore. Teve um delay aí de textos que talvez vocês não tenham ouvido, mas nós falamos sobre o capítulo 1, que ele está os principais desafios enfrentados para as lideranças e traz texto o comparativo da vida do próprio Reinaldo Passatore, desde os 12 anos, que ele comenta um trechinho só da vida dele, mas que faz todo sentido para você entender a parte teórica que ele está colocando. E aí traz exemplos práticos que a gente percebe no nosso dia a dia. E nós estamos no capítulo 2, que nós estamos falando sobre comunicar e liderar, e falando sobre todo o ruído que acontece, como que a gente fala, os desafios de uma rádio que a gente faz, como é que a gente consegue fazer gestos, né? A comunicação é feita por outros lados, e aí você percebe que tem uma diferença. Porque a entonação de voz, a forma como a gente fala, alguma brincadeira, alguma coisa que se coloca, isso faz a diferença nesse momento de interação e de distribuição. Aí, voltando aqui, eu vou ler uma frase que foi exatamente aí que eu percebi que o sistema tinha saído, e para vocês poderem entender, para a gente dar continuidade aqui no capítulo 2. Para confirmar a compreensão de sua mensagem, o líder deve provocar no seu ouvinte. Provocar o quê? Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? O que você pensa a esse respeito? Você se comunica, você faz com que a pessoa que está do outro lado perceba. E aí que a gente voltou aqui ao ar, quando a gente comentou. Por que a gente coloca aqui o nosso WhatsApp? Eu vou falar o número dele já já. Mande mensagem, comente, participe da rádio. A gente vai entender que você está aí, que você tem. Estou gostando, no curso programa precisa mudar. Isso não está legal. Nossa, que legal, gostei disso. Que tal? Estou com dúvida naquilo. Percebam que vocês conseguem se comunicar conosco. E essa a grande diferencial da rádio. Como a gente pode fazer isso? E aí, tem um toque que eu vou dar para vocês, que, quando a gente fala de rádio, não é o fruto desse livro, mas eu quero dar um toque. Quando vocês estão indo para onde for que vocês ligam uma rádio, vocês estão ouvindo
aquilo que vocês querem, vocês escolhem aquilo que vocês estão ouvindo. E você percebe, música, por exemplo, por que que a música entra nos nossos corações, a nossa emoção, e a gente pega aquela música que quer cantar todos os dias? Por que que isso surgiu o karaokê? Que é uma forma das pessoas que não são cantoras profissionais consigam também desenvolver isso. E para o poder que tem em cada um dos nossos 5 sentidos. A gente vai falar sobre isso depois, quando a gente fala de comunicação. Aí tem outra questão que fala que a evolução e ampliação da comunicação tem uma questão das pessoas que estão envolvidas. Então, tem a comunicação intrapessoal, eu comigo mesmo, interpessoal, mais de um indivíduo, pequenos grupos, aquela comunicação de massa, que é essa que nós estamos fazendo agora, e rede, que está aí, veio a internet, para poder revolucionar tudo isso. Então, aprender a comunicar-se bem com equipes que contemplam a diversidade deve ser prioridade para as novas lideranças. E como que elas vão conseguir isso? Conseguir através de estudos, de treinos, de conhecer as pessoas que estão, conhecer a sua equipe. Tem outra questão que recursos humanos faz muito bem hoje. Definir as pessoas certas para estarem trabalhando lá. Então, a seleção, o recrutamento e seleção está fazendo a diferença nas lideranças no mundo de hoje. Carolinte, manda sua mensagem no WhatsApp, ele está aqui do meu lado. A gente pode trazer, falar, perguntar, ter alguma coisa nova para vocês. Vamos lá? Mais 5511 94566 3319. Para você que está aqui em São Paulo, ou em outro estado do Brasil, que está aí no trânsito, para chegando até o seu trabalho, daqui a pouquinho em São Paulo, a maioria das empresas começam 8 horas, 8, 9 horas. Está aí no trânsito, chegando até lá, mande sua mensagem. Dirija com cuidado, entenda tudo aquilo que está acontecendo e vamos sim transformar tudo aquilo que você está precisando e transformar tudo aquilo que a gente quer realmente fazer em algo muito novo. Então, bora lá? Vamos falar do capítulo 3 agora. Comunicação intrapessoal, autoliderança. As imagens que tem no livro valem a pena. Se você quiser, manda o link, eu vou te mandar. Pergunta para mim como que você consegue adquirir esse livro. Eu vou pedir um link específico aqui para a equipe para a gente poder encaminhar para vocês. De repente, vocês compram esse livro, que, repito, com certeza vai te ajudar, tanto pessoal quanto profissionalmente. Capítulo 3, então, a gente começa falando sobre intrapessoal e autoliderança. Desde muito tempo, a gente sabe que precisamos ter o nosso autoconhecimento. Estamos em plena era do conhecimento e a autoliderança é o capital pessoal de maior importância. A autoliderança é condição fundamental para um líder. Afinal, quem não lidera a si próprio e a sua vida, como poderá liderar os outros? Esse desafio, lembra que comentou, que são perguntas que a gente vai fazendo para uma pessoa para outra? Essa informação é primordial para você entender o seguinte: como você pode ser um líder se você não tem liderança sobre você mesmo? É necessário, é preciso, é possível, é viável você ter um processo no qual você entende, você se entende, você tem uma liderança na sua vida. Então, a primeira coisa, estudar liderança é necessário para você viver melhor. Outro fator importante que fala assim: quem se apoia em um guia externo corre o risco de atingir os objetivos dele e não os próprios. Vamos parar um pouquinho aqui, porque esse capítulo, ele faz assim, uma coisa muito importante quanto a gente tem hoje nas redes sociais. Porque nós estamos tão acostumados a ver um monte de informações nas redes sociais. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Eu sou assim, eu sei, eu tenho certo por causa disso e aquilo. Só que a gente esquece de uma coisa: cada um de nós temos uma história. E essa história precisa ser valorizada. E quando você entende a sua história
e sabe quem você é e como você pode atingir, você muda tudo isso. Então, a comunicação intrapessoal, que foi a primeira que a gente comentou lá, ela tem que ser sincera com você. Ela não pode simplesmente ser, eu vou fazer isso tanto como aquilo. Ele cita algumas frases aqui, eu vou falar que toda vez que essa frase, quando ele fez, a gente vê em alguns filmes. O quanto que o filme pode trazer para a nossa realidade quando fala de liderança. Então, por exemplo, o Harry Potter tem uma frase do Sirius Black que ele fala: todos nós temos luz e trevas. Quando a gente fala no Senhor dos Anéis, também existe, né? Qual que é a grande questão ali da questão do anel? O lado bom e o lado ruim, de como você usar o anel, até onde você consegue se controlar com o poder. Ter o poder para alguém e você vai descobrir quem a pessoa é. Quando a gente fala todos os super-heróis, eles têm o lado bom e o lado ruim, porque para ele ser um super-herói, ele está julgando quem está certo e está errado. E às vezes, você já deve ter visto muitos filmes também, no qual você percebe que ele faz alguma coisa que prejudicou alguém e ele se sente muito mal por isso. Os heróis e os anti-heróis têm toda uma estrutura para isso. Então, quando a gente entende que nós somos 50% bons, 50% ruins, a gente começa a entender que a gente precisa entender essa liderança e saber trabalhar com ela. E é aí que vem a questão, né? Por meio da comunicação intrapessoal sincera e livre, podemos ver tanto o nosso lado luz como o nosso lado sombrio. Duas forças opostas que conseguiremos administrar quanto mais nos conhecemos e reconhecermos como seres humanos, com todas as nossas fragilidades e fortalezas. Vamos fazer aí um 4 Smart da nossa autoliderança de nós mesmos, e aonde que a gente pode checar e não pode fazer. Quando você entende a sua autoconhecimento, você vai entender seu estilo de comunicação. E aí, você consegue entender o que você vai fazer. Aí, gente, vou falar para vocês. Vocês precisam pegar esse capítulo 3. E lá no final tem uma autobiografia do novo líder. Então, é uma comunicação interpessoal. Aí ele começa a fazer assim. Aqui tem início a história de um novo líder, narrada pelo próprio autor, você. E ele vai dando exemplos de como você deve preencher, como você deve se identificar que você quer ser o seu líder. O seu autoconhecimento, ele te mostra a ferramenta, ele tem o caminho, ele dá exemplos, e daí você vai escrevendo aquilo que você quer ser e você começa a se autoconhecer. Então, é um livro que, além de falar, mostrar a importância de você se autoconhecer, ele te dá a ferramenta para você poder fazer. Ele coloca a prática no seu dia a dia, para esse desenvolvimento tão importante, tão significativo que nós temos na sociedade. Capítulo 4, já vou passar rápido para ele, porque capítulo 3 é você. Você vai se transformar. Capítulo 4 é o interpessoal, liderança e a liderança empática. Aqui ele vai falar o seguinte: como que você, líder, vai, e eu vou usar um termo, vai mostrar o caminho para as pessoas fazerem aquilo que é necessário fazer. Vai comunicar e dar o comando. Antigamente a gente falava que era uma ordem, você tem que fazer isso, não vai dar o comando para a pessoa se desenvolver. Sabe aquela questão que nós temos que, eu não sei como chegar até lá? O líder vai mostrar como chegar até lá, porque ele vai ampliar a sua forma de comunicação. Então o líder tem que ser a Mulher Maravilha, o Superman? Não. O líder tem que ter o olhar, tem que ter a visão de fazer com que a pessoa entenda o que você está falando. Sabe aquela questão de comunicação que você fala uma coisa, e aí tem vários exemplos, né? Você fala uma coisa, a outra não entende? Aqui não. Que ele mostra como você pode fazer, as técnicas que você pode usar, o controle de qualidade pessoal, que o líder com boa comunicação, ele tem habilidade para negociar, resolver conflitos, motivar pessoas, ele sabe ser intencional nas suas mensagens e tem clareza dos resultados que espera obter. Consegue expressar a sua personalidade, seus talentos, suas habilidades e seu conhecimento, criando um estilo pessoal de se comunicar.
Pensem num líder que vocês conhecem. Ou pensem em você, enquanto você está sendo líder. Você comunica? Qual é o seu estilo de comunicação? Você se comunica mais pela voz, pela fala, pelos seus gestos? Os seus gestos estão de acordo com aquilo que você é? Como que você comunica com o outro? Rinaldo Passador, ele cita um outro autor, e ele fala sobre um livro chamado Powerful, que é o Phil Harkness que fala. E ele fala o seguinte, falar com o coração. O Phil conta que quando começou a trabalhar na indústria, percebeu que os profissionais de sucesso tinham muitas diferenças entre si, mas um ponto comum, eram excelentes comunicadores. E quando você fala com o coração, você consegue perceber que algumas habilidades, elas são fáceis de serem entendidas. Primeiro, uma habilidade de empatia, se colocar no lugar do outro. Mas pensa assim, você vai tentar entender o que você faria se você estivesse no lugar do outro, tá? Então, é sentir-se como o outro. É uma habilidade que ele comenta aqui. E aí ele também fala outra coisa, que cada um desses processos, as pessoas, elas têm um tipo de se destaca mais. Tem pessoas visuais que precisam ter o mundo através do que elas veem. Outras auditivas, e quem está aqui nos ouvindo, tem essa habilidade auditiva, que são os sons que vão trazer para nós. E tem as sinestésicas, que são aquelas que precisam tato, olfato, gosto, o paladar, né, as emoções. Mas repare o seguinte, quando a gente fala de comunicação, independente de onde que nós estamos, o que que nós estamos fazendo, nós temos todas essas comunicações conosco. E como que você vai poder desenvolver isso? Do ponto de vista da comunicação não verbal, que é disso que nós estamos falando, a sintonia é estabelecida a partir da expressão corporal. Nesse caso, um gesto ou postura do interlocutor é espelhado, ou seja, é repetido sutilmente. Quando eu estou aqui falando, esse resumo do livro que eu fiz, sobre o capítulo do Rinaldo Passador, e eu já vi ele falando, já participei de assistir as palestras dele, já conversei com ele, como eu comentei com vocês, eu estou aqui vendo, lembrando dele, de um gesto que ele fez, da forma como ele colocou, e assim você vai crescendo seu desenvolvimento na sua escolha da sua comunicação. Aí, é claro, ele termina o capítulo 4 falando para vocês continuarem usando aquela ferramenta de autobiografia de um novo líder, que é o que você está fazendo com você. Depois de tudo isso que você fez, o que você gostaria de estar transmitindo para as outras pessoas? E você, como líder, seu autoconhecimento. Essa é a grande proposta desse livro. Seguindo agora já para mais da metade já do nosso áudio, vamos passar rápido. Repetindo, quer mandar alguma mensagem? Deixa eu olhar aqui no WhatsApp se tem alguém que mandou alguma coisa. Mais 5511 94566 3319. Estamos aqui prontos para poder ouvir e informar para vocês. Tem outra coisa. Se vocês depois, não consegui assistir nesse horário, quero assistir de novo, quero ouvir de novo, vai lá no nosso YouTube da cooperativa. Cooperativa Conexão Novo Mundo.com.br. Entra lá no YouTube, você vai nos achar, Cooperativa Conexão Novo Mundo, e lá você vai ter, nós temos uma playlist de Rádio Parreirinha, com vários episódios que estão sendo carregados ali para poder transformar para vocês e mostrar. Já temos mais de 70 episódios, então vale a pena vocês entrarem lá e descobrir tudo aquilo que nós estamos fazendo. Capítulo 5, comunicação não verbal, liderança concluente. Quando a gente fala que não tem, que essa expressão não verbal, é assim, ó, a expressão corporal coerente com o que está dizendo dá credibilidade ao líder. Não sei se vocês já assistiram alguma palestra ou algum evento, no qual que a pessoa está falando e o corpo parece que está falando de outra coisa. Você não consegue conectar, você não consegue dizer que, nossa, essa pessoa realmente está falando comigo, parece uma coisa totalmente diferente.
Isso é uma forma que é importante a gente ver. Quando a gente fala, acredita no que nós estamos falando, a gente consegue. É aquele produto que você vai vender, aquele serviço que você não acredita no produto. Aí como é que você vai vender isso? Então, acaba não perdendo a credibilidade. É enorme o conjunto de influências do passado que nos fazem reagir de forma condicionada e não sintonizada com a pessoa que somos hoje. Então, o autoconhecimento também vai ver o que nós estamos projetando, que nós temos do passado, que nós estamos falando hoje. E quando a gente vê isso, a gente começa a perceber que, peraí, eu não sou uma pessoa única, não importa onde que eu estou. Eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas características que não vão mudar, porque eu estou no trabalho, que eu estou numa festa, que eu estou. Eu vou ter um papel social. O que eu vou falar? Se eu estou numa festa de criança, eu sou um adulto e eu vou conversar com a criança, não adianta eu querer usar palavras técnicas, a comunicação não verbal, a comunicação verbal, os estilos de liderança, a criança não vai entender isso. Então, eu vou falar com ela de uma outra forma. Se ela falou uma coisa diferente que o amiguinho, a amiguinha não entendeu, se é uma criança, seus 4, 5 anos de idade, e você percebe que está tendo um conflito ali, porque uma não entendeu o que a outra vai falar, porque uma é uma festa no qual uma mora numa região de São Paulo, a outra mora numa região, sei lá, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do norte do país, e tem uma palavra que é diferente de um canto para o outro, e elas não estão se comunicando porque elas não se entenderam. Você não vai explicar que é por causa das diferenças regionais que nós temos? Várias possibilidades. Não! Você falaria isso, talvez, para as pessoas mais, para uma palestra, para o estudante, alguma coisa diferente. Mas aí você vai explicar, não, mas essa palavra significa isso, não é aquilo, então ela está te falando isso, ela não está... E você vai trocar uma informação diferente. E aí vem essa linguagem que a gente vai falar assim, universal, né? Qual é gestos universais? E você quebra qualquer isso. Qualquer isso. Daí ele comenta aqui, ó. Vale lembrar que o abraço é um dos gestos mais universais e mais belos que temos, assim como o sorriso, o olhar amoroso. Quem não nos entende? Então, quando você está numa situação no qual você percebe que tem uma comunicação, vamos começar com isso. Um olhar, um sorriso, olha, estou ouvindo você, prestando atenção, olho no olho. Continua sendo uma grande técnica que deve ser usada sempre. Capítulo 6, comunicação focal, liderança persuasiva. Ele também, a gente também comenta, né, sobre a questão tem livros também falando sobre isso, a arte da persuasão, por exemplo, é um livro que ele traz e mostra para a gente, tá aí um bom livro também para tentar trazer aqui para vocês. Ele passa uma visão, uma situação que é assim, quando a gente vai persuadir alguém para fazer alguma coisa. Enquanto a gente fala de persuasão, nós estamos falando dos líderes, que é a questão de ser um bom orador, que torna essencial para os profissionais, que mostram aquela eficiência, que, por exemplo, se você está, gente, eu falei de medicina, se eu sou uma professora, eu não sou médica, mas eu sou uma professora da área médica, se eu vou fazer uma palestra para várias pessoas da área médica, tem coisas que eu tenho que falar, olha, esse procedimento, ele está certo desse jeito, porque já foi testado com tantas pessoas e tem um resultado X. Eu tenho que ser persuasiva, eu tenho que falar, isso foi comprovado, isso, a técnica é feito isso. Então, você entende que, olha, eu estou sendo persuasiva, sim, intencionalmente. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho propriedade de falar sobre isso. E, a partir daí, você sabe que você gera o quê? Confiança. Quando a gente fala da universidade, que a gente está falando de ensinar, a persuasão é algo que faz parte disso. Quando você está falando de uma empresa, que a empresa tem uma meta, e essa meta, ela tem os seus objetivos, ela tem uma estratégia, e ela precisa que essa estratégia seja feita, ela vai persuadir, vai falar de uma forma muito convincente, ela vai usar o raciocínio lógico, a prática daquilo, e vai mostrar que tem esse caminho. E cada pergunta que é feita para essa liderança, ela sabe o que ela vai responder.
Por quê? Porque ela tem informações que talvez as pessoas que estão na outra ponta, que estão ouvindo, não tenham. E, às vezes, essa informação, não é que ela não quer passar, às vezes ela não pode passar. Tem uma questão de confiabilidade, de proteger, né, a propriedade intelectual dentro da empresa. Mas, às vezes, não adianta ela querer passar se é algo que o público não vai entender. Então, ela tem que usar de persuasão, de confiança, e mostrar para aquilo que aquela mensagem é necessária para poder provocar algum tipo de transformação. Então, a gente sempre tem que perguntar, quem está enviando essa mensagem? Essa pessoa ou instituição tem autoridade científica, moral, para estar fazendo isso? Devo considerar o que disse? Por quê? Aí você vai analisar, quem está ouvindo, a sua autocrítica perante aquilo que está acontecendo. Então, não importa o tema que você está falando. Você pode estar falando sobre pratos sofisticados, marca de carro, economia, religião, medicina. É essencial ter clareza para ser bem compreendido e transmitir credibilidade. Então, quando a gente fala de persuasão, é nesse sentido, de você realmente ir e desenvolver. E por isso que oratória é a arte de como dizer o que se tenha de ser. Reinaldo Passatori também ele é especialista em oratório, ele tem vários cursos voltados para isso, e que ele faz com que as pessoas entendam que persuasão, se a gente fala muito pensando numa questão de convencimento político, de eleição, né, e é outra história. E mesmo quando a gente está falando de política, tem um viés aí de oratório específico para isso. Mas o que nós estamos tratando aqui é como que você, como pessoa, até essa sua oratória, sua persuasão, até para questões familiares, vamos ter uma festa, vamos ter uma comemoração. Nós vamos viajar. Quem é que ganha o local que vai ser feito? A pessoa que estiver mais preparada para isso. Então, vamos ter uma viagem de família. Pai, mãe e os filhos. 2 filhos, 3 filhos. Para onde nós vamos? Mesmo que seja uma decisão, se as crianças ainda são menores, que seja uma decisão de pai e de mãe. Qual dos dois vai persuadir o outro para conseguir ir? E no bom sentido. Aquele que pesquisou mais, aquele que sabe que vai falar do setor, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o campo. Por que eu quero ir para a praia? Então, você vai começar a falar todos os benefícios de ir para a praia. O outro que quer ir para o campo vai falar todos os benefícios de ir para o campo. Uma viagem não está para fazer, nesse momento, não está para fazer as duas, vocês podem até negociar. Esse ano de férias, meus 30 dias de férias, a gente vai no campo. No outro ano, a gente vai para a praia. Não é um final de semana. A persuasão é essa arte de você poder falar aquilo que você quer. Por isso que a gente fala de coração, e quando você sabe aquilo que você quer, você vai ver, e quando outra pessoa te traz uma contra-argumentação, você até muda, nossa, não tinha pensado que na praia tem isso. Não quero mais campo, quero praia. Nossa, eu não tinha pensado, eu tinha esquecido que eu posso fazer isso no campo. Então, é mais estranho que é campo. Gente, essa forma. Qual é a credibilidade, a autoridade que você vai estar na sua fala? A voz humana é o mais belo instrumento, porém, o mais difícil de tocar. Isso foi falado pelo compositor alemão Richard Strauss. E olha que, na época que ele viveu de 1864 a 1949. A nossa voz, ela vibra. Você pode fazer o que você quiser com ela. Quando você tem a questão da voz como fundamental, você domina a sua voz de uma forma fundamental, o líder, ele vai conseguir mostrar aquilo que realmente quer. E eles se tornam bons líderes, se não são líderes impositivos, ele consegue transformar de uma forma mais leve. Último capítulo, capítulo 7, comunicação, tecnologia e liderança, e ele já fala da liderança 2.0. Aí ele fala o seguinte: adapte-se, para a gente ou se adaptar ou se retirar. Então, adapte-se ou retire-se. Quando a gente começa a ter as mudanças que são trazidas pela internet, e que, contanto com tudo que já aconteceu hoje, a gente nem pode dizer que é de um dia para a noite, tem mudança sim, mas tem muitas coisas assim que são aperfeiçoamento e não uma mudança radical.
a gente tem uma questão a síndrome do excesso de informação. O que é isso? Controlar a quantidade de informação recebida pela equipe, estamos falando aqui do lado profissional, mas pela família. Não é só estratégico, mas é saudável. Hoje, as grandes empresas possuem departamentos de TI ou consultorias para estabelecer um plano global nesse sentido. Por quê? Vai garantir a adoção de filtros, softwares e serviços para administrar o banco de dados corporativo. Nós não estamos falando somente de redes sociais, de notícias, de fatos que acontecem à nossa volta e que está aí no mundo. Nós estamos falando que é necessário a gente ter relacionamentos. Então, a tecnologia não deve se transformar em barreira para o relacionamento pessoal e a comunicação face a face. Nós precisamos ter contato humano. Nós precisamos estar ali sempre vendo aquilo que está sendo feito, interagindo e podendo mudar isso. Então, como a gente pode fazer? Depois desse capítulo, tem também a autobiografia, para você verificar aquilo que você vai mudar e como você está escrevendo a sua liderança. Aí, no capítulo 8, o último capítulo, ele fala de comunicação intelectual, liderança e estratégia. Esse capítulo fecha com chave de ouro tudo aquilo que nós construímos até agora. Ele pega a liderança sobre comunicação e ele mostra, ele fez passo a passo mostrando como a gente pode fazer para chegar até lá. E quando ele vem finalizando, é fantástico. Então, ele fala, eu vou até citar algumas frases do próprio livro, para vocês verem que eu tinha assinalado aqui, para vocês verem a importância disso. Estamos vivendo a era da cultura do espetáculo, que passou a exigir cada vez maior preparo para a comunicação na vida profissional. Por que quando a gente fala de palestrantes, por exemplo, eu estou falando de palestrantes, que eu sou palestrante, Reinaldo Passageiro é um palestrante esplendoroso, o que acontece com tudo isso? Essa comunicação, da forma como ele fala, da forma como ele age, em momentos a gente vê palestras assim que são desenhadas para entretenimento. Então, o palestrante ali, ele faz um personagem, ele faz um preparo específico, ele muda a forma de comunicação dele dependendo do público, conteúdo mesmo, mas ele tem a capacidade de liderar de forma diferente. Então, acaba sendo uma liderança estratégica, que vai mostrar que você tem que entender a capacidade, as situações e pessoas. Mesmo que elas não compartilhem o seu estilo de liderança, mas você tem que entender que se você é um comunicador, você precisa interagir com o público e entender como ele está recebendo a sua mensagem, porque senão ela vai estar diferenciada e ela não vai atingir seu objetivo. Acho que você já ouviu falar, às vezes, muitos conflitos acontecem por conta disso. Mas se você pegou uma frase fora do contexto. Eu acho isso fantástico quando a gente pensa em comunicação. Se aquela fala que você ouviu, ela foi retirada de um outro texto e trouxe para cá, e você não coloca o contexto que aconteceu, a pessoa pode interpretar do jeito que ela quer. Por isso que quando o Reinaldo coloca no livro, e eu também fiz questão de falar isso, algumas frases que eu tinha selecionada, essa frase foi tirada de tal autor, em tal livro, em tal momento, para vocês entenderem que nós estamos comunicando com clareza, mostrando a autoridade que já foi construída, por quê? Porque os autores que foram criados, citados aqui, Reinaldo Passadori leu, pesquisou, entendeu, e veio trazer para o contexto da realidade dele. E daí ele construiu essa teoria de uma forma ampla, de uma forma objetiva, de acordo com as pesquisas que ele fez. E, para mim, faz todo sentido eu estar falando dela, que é o que eu uso no meu dia a dia. Eu aprendi muito com ele. E aí ele fala que é o seguinte, ele tem um subtítulo nesse capítulo 8, que eu acho fantástico, que ele fala assim, você é sua mensagem. O conceito de comunicar-se bem tem passado por mudanças profundas e aceleradas. Não é mais aquela habilidade à parte,
que precisava ser desenvolvida apenas por alguns profissionais, como juristas, administradores públicos, políticos e jornalistas. Hoje, cada indivíduo é sua própria mídia, sua própria mensagem. Não devemos deixar que alguém fale por nós. Aí ele vem, como você deve se preparar para uma apresentação, qual que é ele chama de receita de apresentação de sucesso. Aí ele fala sobre o planejamento, o roteiro, e aí no roteiro é muito legal que ele coloca algumas técnicas de administração que a gente usa para fazer o planejamento de uma empresa. E daí ele fala de brainstorming, ele fala de os 5 Ws, citou Isaac, quem não conhece, são 5 termos em inglês, e daí eu já vou traduzindo para o português, what, o quê, who, quem, when, quando, where, onde, why, por quê, how, como, how much, quanto custa. Então, ele vai colocando tudo, as informações que é isso que você tem que, o público tem que te entender. O que você está falando, para quem que você está falando, quando, onde, por quê, como, quanto custa. Então, você coloca tudo isso, o custo, gente, aqui tem a parte financeira, sim, mas também pode ser o custo de tempo que você vai ter para se dedicar a isso. E depois ele fala sobre apresentação, o que deve ter ou não deve ter na sua apresentação, e tudo o que pode ser feito. Aí, no final também, está aí já na página 148, ele fala assim, que para aprender ou aperfeiçoar essas técnicas, né, situações de apresentações em público, ele tem alguns cursos que ele já fez e realizou. Eu vou só citar alguns nomes aqui para vocês perceberem e até para validar mais esse conteúdo do Reinaldo Passatori. Olha só, conhecer e controlar seu receio de falar em público, preparar e organizar suas apresentações de uma forma efetiva e profissional, aplicar as técnicas de motivação e persuasão, conquistar a atenção da audiência por meio do melhor recurso para o seu estilo, comunicar ideias de forma clara e efetiva, saber usar a voz e a comunicação não verbal para que a sua mensagem esteja concluente, melhorar seu marketing pessoal, mostrar efetivamente quem você é, o que pensa e o que sente, facilitar sua ascensão profissional, ser percebido, reconhecido e valorizado pelas demais pessoas. E aí, novamente, aí sim, ele vai dar a conclusão da técnica de qual é a sua autobiografia de novo líder, que é a sua comunicação intelectual. Aí, quando ele termina com o capítulo 9, que é o fechamento, que fala da parte da espiritualidade, o que ele vai tá trazendo para a gente? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente envolve, a gente está falando, sim, de as crenças que nós temos, da nossa espiritualidade particular. Ele não cita aqui nenhuma religião que pode ser feito ou não, mas que tudo aquilo que a gente faz é um reflexo pessoal. Então, nós somos aquilo que nós somos. Ele fala da questão de valores que cada um tem que ter, de ética, moral, personalidade e caráter. Ele traz um lado mais pessoal, porque, afinal de contas, nós estamos criando o seu novo líder, a sua nova liderança. Então, acredite naquilo que você acredita, como que você faz essa comunicação espiritual com o mundo e com as pessoas que estão à sua volta. Muito feliz de estar aqui hoje, muito contente de vocês terem ficado comigo até esse momento. Dizer para vocês que a base da liderança é a comunicação. Aprenda a usar ela, utilize aquilo que você precisa. Dúvidas e perguntas, mande para a gente. Vai ser um prazer responder e falar para vocês. E nos comunicarmos, que afinal, é essa a intenção da rádio, é essa a nossa intenção. Agradeço à Rádio Barreirinha, caro ouvinte, muito obrigada por mais esse dia, mais essa hora do seu tempo que vocês dedicou a nos ouvir e nos trazer tantos aprendizados recíprocos. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem conosco. Somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo e estamos aqui prontos, sempre, para poder ajudar vocês. Espero vocês brevemente. Toda segunda e quarta-feira estamos aqui. 7 horas no horário do Brasil, 11 horas no horário de Portugal, e veja a sintonia que vocês vão ter no país que você está, para nos ouvir aqui ao vivo. Muito obrigada, sou Zuleika Tani, e até breve. Boa semana, final de semana para vocês.